Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos fazer uma webpalestra sobre o rastreamento do câncer de mama. Meu nome é Milena, sou médica de família e trabalho aqui no Telesaúde, sou consultora ali do 0800. Então, vamos tentar fazer uma abordagem avaliando criticamente as evidências sobre o rastreamento do câncer de mama para tentar respaldar as nossas condutas. Então, a gente vai falar sobre as definições de rastreamento. Também vamos ver a prevalência do câncer de mama para ver se de fato tem uma magnitude importante para a gente pensar no rastreamento dessa doença. Os benefícios e as desvantagens do rastreamento que devem ser sempre conversados com os pacientes. Vamos ver as evidências que temos disponível sobre esse rastreamento e também conversar um pouquinho sobre o risco para câncer de mama hereditário. Então, segundo os critérios de Wilson e Jungner, um rastreamento adequado, ele deve seguir esses 7 atributos, né? Tem que saber se o problema em questão tem uma importância para a saúde da população, né? Avaliando a sua magnitude, a sua transcendência e a sua vulnerabilidade, para que seja uma questão válida de ser rastreada. Além disso, para que uma doença seja rastreada, é importante que a gente saiba a história natural da doença e também se é possível estabelecer estágios pré-clínicos definidos, identificados, para que a gente possa identificar precocemente essa doença. Além disso, os benefícios da detecção precoce, que é a prevenção secundária, eles têm que ser maiores do que o diagnóstico na evolução natural da doença. Também é preciso que haja exames disponíveis, aceitáveis e confiáveis para que seja feito esse rastreamento. E, além disso, o custo compatível com o sistema de saúde também é importante de ser avaliado, porque qualquer rastreamento só é efetivo se é possível dar sequência na identificação diagnóstica e no tratamento adequado do paciente. Então, uma outra questão é que esse rastreamento seja contínuo e sistemático para que tenha uma maior eficácia. Existem duas formas principais de rastreamento, que é o rastreamento oportunístico, que é quando a mulher ou a pessoa vai à unidade de saúde por uma condição diversa, e nós aproveitamos aquele momento para poder oferecer a ela um rastreamento. Esse método ele é menos efetivo porque vai depender da paciente procurar a unidade de saúde. E também existe o rastreamento organizado, que é um rastreamento contínuo e sistemático, geralmente feito por meio de forças-tarefas ou por instituições de saúde, como o Sistema Único de Saúde. E esse rastreamento organizado tende a ter maior efetividade, né, trabalhando, reduzindo mais a mortalidade em relação à doença específica. Então, esse rastreamento ele funciona como uma prevenção secundária, né, que é o diagnóstico precoce por testes ou por exames, com o objetivo de reduzir a mortalidade e a morbidade da condição. Então, para que um rastreamento seja efetivo e seja aceito como estratégia de um país ou de uma instituição, é importante que haja uma responsabilização para a sequência diagnóstica e tratamento da condição definida. Então, o rastreamento de uma população ele deve ser voltado para as pessoas que não têm sintomas ainda, tá? Ele deve ser como objetivo, então, ter uma sistemática, né, uma continuidade definida. Geralmente, a gente prefere usar uma faixa etária ou fatores de risco, onde a gente vê que há evidências de melhor benefício de atuação nessa faixa etária, ou nesses fatores de risco. Também é importante abordar com a paciente que a adesão é voluntária
e ela deve ser informada sobre o que é esse exame, os riscos que ela está submetida, os benefícios desse exame e qual o segmento a ser tomado caso ela precise dar uma sequência de investigação diagnóstica. Então, por que que o rastreamento de câncer de mama é importante, né? Ele tem uma alta prevalência, né? Cerca de 22% é um câncer mais incidente nas mulheres brasileiras, cerca de 22% dos casos novos de câncer, né, identificados. Ele só está atrás, né, ele é o segundo motivo de câncer na população feminina, só vindo atrás do câncer não melanoma, que também não tem uma alta mortalidade, né? Então, quando a gente olha a população em geral, né, tem um risco de 52 casos a cada 100 mil mulheres, sendo a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres, e há uma incidência maior na região sul e sudeste, em especial nos distritos em São Paulo, no Distrito Federal e em Porto Alegre, e na região sul tem uma incidência de 65 casos a cada 100 mil pessoas. Na região norte, né, o câncer mais comum ainda é o câncer de colo, tá? Que a gente deve, sim, seguir o rastreamento conforme a orientação para prevenção. Mas aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente ainda tem como principal prevalência de câncer do câncer de mama. Quais são, então, os benefícios desse rastreamento? Então, a evidência clara, né, de benefício de rastreamento com mamografia em mulheres de 50 a 74 anos, por reduzir a mortalidade nessa faixa etária. Também o benefício é que ocorre um tratamento menos radical nos casos precoces, né, levando a menos morbidades. Uma das desvantagens que a gente pode identificar é a falsa segurança, decorrente de resultados falsos negativos, e também a presença de falso positivo, levando a intervenções desnecessárias. Então, uma mulher que poderia ter uma doença benigna, né, ela teria que ser submetida a biópsia, a ressonância, para uma condição que é benigna, e isso ocorre especialmente na faixa etária de 40 a 49 anos. Uma outra questão que tem sido levantada atualmente é o sobrediagnóstico e o sobretratamento de lesões malignas de comportamento indolente que nunca levariam à morte dessa mulher. E é estimado que esse sobrediagnóstico e esse sobretratamento ocorrem em 30% dos casos de cânceres que foram identificados. Outra desvantagem é o aumento da ansiedade, né, decorrente a um potencial risco de estar com câncer, e também a radiação, por causa do exame, mas tem uma menor preocupação porque é uma radiação baixa e com uma periodicidade com intervalo maior. Né? Então, quando a gente vai oferecer à paciente, né, o rastreamento, a gente deve levantar esses benefícios e as desvantagens para que ela possa também optar se ela deseja ou não fazer essa investigação. Quando a gente fala de rastreamento, existem 3 formas básicas, que é o autoexame da mama, explicado de uma maneira sistemática para a mulher, o exame clínico da mama por parte do médico ou enfermeiro assistente e a mamografia. Então, vamos avaliar quais as evidências e os benefícios desses 3 modelos de rastreamento. As principais forças-tarefas e instituições que orientam o rastreamento é a United Service Preventive Service Task Force, que é dos Estados Unidos, a Força-Tarefa Canadense e a Força-Tarefa também, o Instituto de Saúde Inglês, que são as nossas principais referências, né? E com um tempo maior de realização de rastreamento de uma maneira bem sistemática.
E também vamos avaliar as orientações conforme as referências nacionais do INCA e do Ministério da Saúde. Então, segundo a Força-Tarefa Americana e Canadense, o autoexame da mama, ele não é recomendado, tá? Ele, inclusive, se recomenda contra ensinar a mulher o autoexame da mama de uma maneira sistemática, né? Tem uma baixa sensibilidade, cerca de 12 a 41%, e não tem benefício sobre a mortalidade. Então, aquela estratégia de ensinar de maneira sistemática, como era feito antigamente, isso não é visto como um benefício e como uma recomendação atual por essas instituições. O exame clínico da mama, como método de rastreamento, ele também tem uma baixa sensibilidade por essas instituições, de 40% a 69%, e uma especificidade um pouco mais alta, de 88% a 99%. Porém, tem um valor preditivo positivo baixo, né, de 5 a 40%. Então, essas instituições viram que não há evidência suficiente sobre o benefício ou os danos do exame clínico da mama como método de rastreamento sistemático em mulheres acima de 40 anos, sem história de câncer de mama, ou associação genética com gene BRCA1 ou BRCA2, ou radiação torácica. Mas essas instituições recomendam a mamografia como método de rastreamento, que deve ser realizada de maneira bianual, mas na faixa etária das mulheres de 50 a 74 anos, tendo um benefício de redução de mortalidade nessa faixa etária, com grau de recomendação B. Nas mulheres abaixo de 50 anos, a decisão deve ser individualizada, conforme o contexto da paciente, e também explicar sobre os riscos e os benefícios para essa faixa etária, ainda mais porque aumenta-se os falsos positivos e a possibilidade de ter que se submeter a mais procedimentos de lesões que seriam benignas. Em mulheres acima de 75 anos, também há evidência insuficiente sobre o benefício ou não da mamografia bianual. Na Inglaterra, então, também não se recomenda o autoexame da mama e o exame clínico da mama como método de rastreamento, porém se recomenda a mamografia a cada 3 anos para mulheres entre 50 a 70 anos que são assintomáticas e de baixo risco. Então, eles fizeram um estudo de que a cada 100 mulheres que fazem um rastreamento, 4 dessas devem seguir avaliação diagnóstica com outros exames, sendo que dessas 4, uma vai ter câncer de mama. Porém, dessa uma que teve um câncer de mama identificado, 30% delas teria um câncer que não seria de alta letalidade, que seria o caso de sobrediagnóstico e sobretratamento por um câncer indolente que não levaria a dano maior na mulher. Então, diante dessas evidências, né, a gente tem que sempre respaldar a faixa etária e o risco da pessoa, né, e expor a paciente sobre os riscos e os benefícios a que ela está submetida. Como foi visto, né, nas referências anteriores, o autoexame não é um método recomendado como uma maneira sistemática para orientar as pacientes. Porém, o que se orienta hoje em dia, né, é a atenção à saúde da mama, que a gente chama de breast awareness, que é orientar a paciente não de uma maneira sistemática, sem uma periodicidade específica, a ter conhecimento sobre a saúde da sua mama. E em caso ela perceba alguma alteração, uma nodulação, espessamento, descarga papilar, uma retração de tecido, que ela busque a unidade de saúde para consulta, e aí sim o médico vai seguir não somente ao exame clínico da mama, mas a avaliação diagnóstica apropriada. Sabemos que 40% dos cânceres de mama, atualmente, eles são identificados já com uma massa palpável. Então, por isso é importante estar orientando as mulheres sobre sinais e sintomas. E segundo as recomendações, então, do Ministério da Saúde, é que o rastreamento seja oferecido
para mulheres de 40 a 49 anos, com exame clínico da mama anualmente, e se esse exame é alterado, solicitar a mamografia. E para mulheres de 50 a 69 anos, realizar o exame clínico da mama também anualmente e mamografia a cada 2 anos. Por mais que o exame clínico da mama não tenha sido ainda respaldado, né, como uma maneira efetiva de rastreamento, porque não se sabe se há benefícios ou riscos, né, sobre seu uso. Riscos não há grandes riscos, mas sobre a questão de sobrediagnósticos, né? Mas alguns ensaios clínicos viram que o exame clínico da mama poderia ser usado em populações onde não houvesse uma maneira sistemática de mamografia, né, de rastreamento com a mamografia. Então, foi optado por oferecer também um exame clínico da mama para essas mulheres que não entrariam na faixa de risco maior, né, entre 50 e 70 anos, para fazer a mamografia. E uma outra recomendação que a gente tem que ter é em relação às mulheres de risco elevado para o câncer de mama. E nesse caso, a mulher ela deve ser rastreada de maneira anualmente, com mamografia e com exame clínico, a partir dos 35 anos. Então, é interessante que a gente veja a mulher em questão de sintomas, né, se ela apresenta sintomas ou não, e o risco dela. Porque uma mulher com risco elevado, ela deve ter um olhar diferente. Então, quais são os riscos elevados que o INCA considera? História familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, com diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos de idade. História familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou com câncer de ovário. História de câncer de mama masculino, independente do grau de parentesco. E o diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ, nessa mulher. Então, nessas 4 condições, já teria a recomendação de se fazer o rastreamento anual a partir dos 35 anos. Porém, a gente sabe também que o câncer de mama de caráter hereditário ocorre em 5 a 10% dos cânceres de mama, né? E nesses casos, as pacientes não podem esperar até os 35 anos para iniciar o rastreamento, porque por essa idade elas já podem ter desenvolvido uma neoplasia. E um dos genes mais comuns é o BRCA1 e BRCA2, tendo um risco de 60 a 85% de desenvolver câncer de mama. Então, nessa população que tem maior risco de desenvolver um câncer hereditário, né, recomenda-se que se faça o teste genético, né, e aí sim a mulher vai receber um rastreamento de uma maneira específica, com ressonância, com exame clínico da mama, com mamografia numa periodicidade específica, e conforme a vontade da mulher até pode ser submetida a procedimento cirúrgico profilático, né, aí vai depender da conversa com a mulher, né, entre o mastologista, o geneticista, o médico de família e a mulher, tá bem? Então, como a gente pensa, né, numa maneira de achar essas mulheres que têm o maior risco de desenvolver o câncer de mama? Foi validado um questionário para ser avaliado, para ser utilizado a nível de atenção primária, que é para identificar pessoas que têm chance de ter câncer de mama hereditário. Então, esse questionário é composto de 7 itens, né? Que são se a pessoa já teve um familiar de primeiro grau com câncer de mama ou ovário, se esse familiar já teve câncer de mama bilateral, ou se já teve um câncer de mama masculino, ou se tem algum familiar que teve câncer de mama e câncer de ovário, ou alguma mulher que teve câncer de mama antes dos 50 anos de idade, ou se tem 2 ou mais familiares com câncer de mama e ou ovário, ou também de intestino, que pode estar associado com outras síndromes, né?
Esse questionário, quando foi feito, ele foi aplicado para todas as mulheres acima de 18 anos, tendo uma prevalência nessa população de 6% de mulheres que tinham risco de estar tendo um câncer de mama hereditário, né? Então, a gente pode fazer esse questionário para as mulheres, né, independente da idade dessa pessoa, para que a gente identifique pessoas de maior risco para que seja feita uma avaliação genética. A gente sabe que se a gente encaminhar todas as mulheres acima de 18 anos que têm esse risco, né, vai ter uma quantidade de mulheres muito grande, talvez a gente não consiga ser tão efetivo. Mas uma das sugestões, né, que a gente tem feito e conversado junto com o Serviço de Genética, né, a gente tem trabalhado com eles, seria de pensar em fazer uma avaliação a partir dessas mulheres que tiveram o rastreamento ali por aquele exame, aquele questionário, avaliar segundo os critérios de ASCO, que avaliam o risco dessa são critérios clínicos de pacientes com câncer de mama hereditário. Então, esses critérios estão no caderno, né, do INCA, de Rede Nacional de Câncer Familiar, né, e a gente poderia então ver se essa paciente apresenta um desses três itens, ela deveria sim ser encaminhada para ser feita uma avaliação genética. Essa abordagem de câncer de mama familiar também é feita pelo Instituto NICE, né, que é um instituto britânico, só que eles utilizam uma calculadora diferente, né? E, porém, no nosso manual do INCA, eles orientam também que se possa usar esses critérios de ASCO, que são uma maneira mais simples de avaliar essas mulheres. Então, pensando, né, no controle do câncer de mama, o Telesaúde tem feito aplicativos, né, sobre diversas condições, mas a gente também está fazendo um aplicativo para abordar esse assunto, né, que a gente vai ter nesse aplicativo como deve ser feito o exame clínico da mama, a periodicidade do rastreamento, quais são os sinais e sintomas comuns do câncer de mama, né, quando deve ser feita uma mamografia diagnóstica, qual deve ser a conduta conforme o resultado dessa mamografia, ou da ecografia, conforme a idade do paciente. Então, em breve vai ter esse aplicativo para auxiliar nas condutas. Então, aqui foram algumas referências, né, para fazer essa aula, né, segundo o Ministério da Saúde e aquelas forças-tarefas que a gente conversou. E lembrando que em qualquer dúvida clínica que vocês tenham no atendimento, vocês podem ligar para o 0800 aqui do Telesaúde, que é o 0800 644 6543, onde vocês podem ligar das 8 às 5h30, sem intervalo para horário de almoço, e tirar dúvidas clínicas ou queiram compartilhar alguma dúvida ou até compartilhar a tomada de decisão, né? Avaliar qual a melhor evidência para aquela decisão, né? Vocês podem nos ligar, tá? Em relação ao câncer de mama ou qualquer outro assunto. Esse serviço está disponível, então, para os médicos da estratégia e também para as enfermeiras aqui do Rio Grande do Sul.